Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não? Boa madrugada, amigos e amigas que estão seguindo o canal Abia Yala. Isto é Comunicação Popular Nômade Pluriversal. Olha que lindo. Vamos tomar um rapé, a cura pelo rapé. Isso aqui é algo que existe nas culturas originárias do Brasil, cujo nome verdadeiro é Pindorama ou Pinduretá Pindomarã. Pois bem, hoje eu quero fazer um comentário, não como opinólogo, sino baseado em dados. E eu vou comentar sobre a cassação do ex-deputado Deltan PowerPoint Dallagnol. Eu não conheço esse sujeito, não tenho mínima vontade de conhecê-lo, e também não estou falando dele aqui para fazer propaganda dele, que não é a minha intenção, nunca foi a intenção do canal fazer propaganda de qualquer sujeito político, ator político, como para dizer que eu estou tentando é, fazer dessa personagem uma celebridade, seja vítima ou herói. Mas eu vou me referir a esse sujeito porque ele está envolvido nas questões da terra e dos grileiros nos territórios do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quer dizer que a cassação dele, queiramos ou não, tem um aspecto positivo para os que lutam, os que lutamos pela restituição dos territórios. Restituição em que sentido? Vamos lá, eu vou fazer aqui um exercício de reflexão para que vocês também façam esse exercício. Desde 1825, no Grão-Pará, com a cabanagem, época do Império, Brasil Império, começa a perseguição não apenas contra movimentos sociais, como hoje atualmente o MST, só para citar um exemplo, mas uma perseguição, uma caça às bruxas contra os camponeses, contra os que também são indígenas, contra os pequenos produtores de alimentos, os pequenos produtores rurais. Começa uma perseguição contra aqueles que já defendiam, literalmente defendiam que a terra é a terra de todos, de todas, de todos. Como, por exemplo, só para citar um exemplo, o grande lutador, o grande camarada Antônio Conselheiro, Padre Cício, e até a irmã Dorothy, que foi assassinada, a missionária estadunidense, norte-americana. E assim como essas pessoas, milhares foram assassinadas, massacradas em função da luta pela terra, que é um conceito muito específico, luta pela terra. Desde 1825, desde a época do Império, passando pela Lei de Terras de 1850, passando pela época da Proclamação da República, com Marechal Fonseca, esqueci o nome dele, o Marechal, lá o quê, coisas aí, essas patentes. E daí, todo o decorrer do século XX, ataques contra os verdadeiros proprietários da terra. E quando nós dizemos proprietários, não estamos falando de proprietários no sentido de que eles tenham que ter um documento específico passado em cartório, assinado pelo juiz,
que diz que os indígenas, tal, os camponeses, tal, os pequenos agricultores, tal, são proprietários. A terra de todos, a terra, inclusive a terra, na sua forma inata, ela é feita por moléculas e células que também fazem parte da nossa composição orgânica. Existem estudos em genética. Eu vou colocar aqui um texto, inclusive, para que vocês conheçam essas organelas, como se chama, como é o conceito científico, né, que se usa hoje na biologia molecular, na genética, inclusive, para, através do DNA mitocondrial, poderem perceber como os povos se ligam entre si historicamente e celularmente, molecularmente. Então, voltando ao assunto, esse senhor aqui, olha, eu vou compartilhar um texto de Olhos nos Ruralistas. Vamos ver aqui. Isso. Isso mesmo. Estou compartilhando o texto aqui. Aí aparece a figura. O INCRA já fez uma denúncia lá em 2021. Esse texto é de 2022. Né? E esse texto já, que é de Olhos nos Ruralistas, aqui aparece a figura do Dallagnol. O INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, diz que pagou 147 milhões de reais a mais ao desapropriar gleba do Dallagnol. O INCRA paga, quer dizer, aconteceu o mesmo que aconteceu na época da proclamação da República. E é o mesmo que aconteceu à época da assinatura da Princesa Isabel para dar fim ao regime escravagista no Brasil. Embora a escravidão continue hoje, talvez tanto quanto pior do que antigamente, mas pelo menos o conceito de escravidão, como é conhecido por todos, eu acho que sim, já não se atrela mais ao conceito de desapropriação de um corpo, de um território para ser deslocado para outro território a fim de servir a interesses particulares e sem receber sequer um tostão, um centavo pelo trabalho realizado. Hoje as pessoas são assalariadas e deixaram de ser cidadãs para se transformarem em consumidores, consumidoras. E que somente, hoje o termo cidadão não vale nem para nenhum de nós. Porque se a gente não é consumidor, a gente não faz parte dessa organização social ainda estabelecida sobre a esteira da economia capitalista neoliberal, inclusive no atual governo. Isso tem que ficar claro. O atual governo não é o governo de Santos, é um governo que ainda está ou se rege pelas condições condicionantes, condicionadas do sistema capitalista neoliberal. Vamos lá. O INCRA diz que pagou a ele 147 milhões de reais. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um infográfico aqui, né, do INCRA versus a família Dallagnol. Corrupção, superfaturamento, loteamentos ilegais, invasão de propriedade, sobreposição de terras indígenas. E eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz falando sobre o relatório que saiu semana passada, perdão, essa semana, terça-feira, do De Olho nos Ruralistas,
o relatório completo sobre a situação fundiária no Brasil. Eu vou voltar a colocar aqui na inscrição do vídeo, na descrição do vídeo, perdão, aliás, se alguém quer se inscrever, compartilhem esse vídeo, deem um like, né? Comentem, também enviem sua contribuição monetária, porque eu estou desempregado e eu estou fazendo esses vídeos e eu pretendo, pelo menos, minimamente sobreviver fazendo os meus vídeos. Eu não sou um jornalista, não sou um grande orador, mas estou aqui para repassar, transmitir conhecimento e informação fidedigna a partir de fatos concretos. Vamos lá. Então, a sobreposição de terras, a família Dallagnol aparece também nesse relatório que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Desmatamento da Amazônia, destruição de reservas e latifúndio improdutivo, prejuízo ao erário nacional. Olha, isso aqui acontece em Mato Grosso, né? Mas hoje eu ouvi falar no ICL, aquele canal do Eduardo Moreira, do GC Souza, que ele incide fortemente nos territórios de Mato Grosso do Sul e principalmente onde os parentes Guarani Kaiowás ainda estão sendo perseguidos, maltratados, assassinados, agredidos, enfim. Aqui nós podemos ver, aqui eu vou ler para vocês, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, tenta reverter na Justiça Federal a homologação dos acordos para a desapropriação de terras da gleba Japuranã, em Nova Bandeirantes, Mato Grosso. Em sua fundamentação, apresenta um cálculo que aponta um sobrepreço de mais de 147 milhões no valor que está sendo pago. Dinheiro que sai dos cofres públicos e vai, neste caso, em boa parte para os bolsos da família do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, o antigo coordenador da Operação Lava Jato no estado do Paraná e, na época, claro, pré-candidato ao Congresso, recém-filiado ao Podemos, né? Hoje, nós sabemos pelas notícias que correram ontem, ele foi caçado, né, pelo TSE, não é? Pelo governo Lula, e essas balbúrdias que ficam falando que foi o PT, que foi não sei o quê, que é perseguição política, isso aí não existe, isso aí é na cabeça deles, né? Porque se a gente for ver quem são os que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral, são pessoas que, inclusive, não estão atreladas a nenhum partido político. Bom, dinheiro que sai dos cofres. A tudo o INCRA diz ter pago 159 milhões de reais em 14 processos judiciais relativos à desapropriação de 17 fazendas. Os números contam em uma ação na qual o órgão tenta a devolução de 14,5 milhões pagos ao tio de Deltan, Xavier Leonidas Dallagnol e sua esposa Maria das Graças Prestes. A área total da gleba, informa em seu pedido, é de 36 mil hectares. E aqui tem o gráfico, aqui, né? Nós podemos ver aqui o gráfico, né? Sobre, queria dar um zoom aqui, vamos ver, vamos ver. Enfim, não estou conseguindo dar o zoom aqui. Bom, aqui já conta que em 2019, De Olho nos Ruralistas, mostrou numa série de 10 reportagens que os tios e primos do ex-procurador estão entre os principais proprietários da gleba Japuranã, cujos lotes foram obtidos durante a ditadura. Uma das novidades agora é o envolvimento de Agenor Dallagnol, pai do Deltan, no universo fundiário. Além de aparecer entre os 13 membros do clã Dallagnol, beneficiados pela desapropriação da gleba, Agenor errou em um processo em que o INCRA pede a devolução de 8 milhões de reais, baseado em suspeita de que teria se beneficiado da corrupção dentro do órgão.
INCRA cobra de pai, de Dallagnol, a devolução de 8 milhões de reais aos cofres públicos. Aqui, inclusive, você pode ver aqui que está, né, tá aqui bem marcado. Né? E aqui nós podemos ver aqui embaixo as irregularidades, aqui estão os documentos, né? Esse, esse esse movimento de olho nos ruralistas é um movimento sério que traz dados específicos, dados bem pontuais e que inclusive está aqui demarcado, né, demarcado em cor verde. Você pode clicar em cima para saber mais, né? Aqui inclusive tem o Leia Mais, né, sobre a família Dallagnol e as suas impropriedades dentro do sistema fundiário. Então, aqui nós podemos ver que tem alguns documentos, né, onde consta o laudo administrativo, as benfeitorias, né? Isso aqui, apesar de ser antigo, isso aqui é de 2019, mas o artigo é de 2022, do ano passado, não tão antigo assim, e que ainda deve estar em pleitos, em litígios judiciais desde dentro da própria justiça federal, né? Então, aqui podemos ver, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, pessoal. Deltan Dallagnol foi um dos responsáveis pela denúncia contra o ex-presidente, hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ficou na prisão por 580 dias no âmbito da Lava Jato. O juiz do caso era Sérgio Moro, um juiz lá de Curitiba, depois ministro de Justiça do governo do e hoje pré-candidato à Câmara ou ao Senado pelo União Brasil no Paraná. Bom, ontem, esse dia foi cassado aí. Então, estou falando de novo que essa notícia é antiga, mas que vale, inclusive, trazê-la de volta para fazer, desde a nossa perspectiva indígena, camponesa, popular, periférica, favelística, nós fazemos também a nossa luta contra essas imprecações daqueles que dizem estar defendendo a democracia, defendendo não sei que coisa, e é só balela, né? Porque eles sequestraram, inclusive, os slogans, os clichês, os aforismos da velha esquerda revolucionária, que hoje também não é mais, acabou, né? Mas eles sequestraram, eles raptaram esses termos, esses conceitos, para eles se alavancarem como senhores absolutos do poder. E por aí vai, né? E aqui, bom, eu somente queria colocar isso aqui em órbita, aqui através do meu canal, porque é muito essencial entender, inclusive aqui uma mensagem para os parentes, né? Que, embora tem muito fuxico atrás de todas as tramas políticas, né, de palácio, né, os fuxicos de palácio, né, mas que no fundo também essas atitudes que estão tomando os juízes, né, neste caso o Tribunal Supremo Eleitoral, o STF, qualquer dispositivo jurídico que tenha uma certa relevância dentro da grande ambiência política, embora parecesse que não tenha nada a ver com as lutas indígenas, mas tem a ver sim, porque essas figuras, tal qual estou mostrando aqui, eu vou colocar os links na descrição do vídeo e talvez eu vou colocar aquilo que eu mostrei aqui antes, nessa notícia, né? Onde diz leia mais, né? Eu vou copiar, vou colocar nos comentários para quem quiser ler e saber mais. Porque, inclusive, a família do Dallagnol tem a ver com questão de garimpos, né? Também tem grampos ilegais, eles estão atrás de grandes propriedades imóveis urbanos, né? Lembremos do Dallagnol, que se fez uso ilícito, indébito, né? Daquelas casas do programa Minha Casa Minha Vida,
e lucrou, inclusive, até 500, 600% acima do valor original estipulado entre o governo federal e a Caixa Econômica Federal. Então, nós sabemos que tem muito conluio, tem muita coisa mal feita, tem coisa errada, né? E que esse país, assim como o nosso continente abiaiala, ou para alguns continua sendo América Latina, embora seja um termo financierista, né? Isso existe em todos os países, a guerra é a mesma, não é, o Brasil não está lutando sozinho nisso aqui, porque é um problema é, a nível continental, né? Principalmente nisso que ainda denominam de América Latina, nós não somos latinos, latinos somos descendentes dos europeus, nós não somos descendentes de europeus, portanto, a gente não descende do latim, nós fomos obrigados a falar línguas latinas e a aceitar o direito romano como única fonte de defesa, né, dos seres humanos, né? Enfim, tem um monte de coisas aí que precisam ser ditas, precisam ser faladas, e esse canal está para isso. Mas, em se tratando desse cara aí, desse Juruá, né, branco, de um dos estados mais reacionários do país, o Paraná. O Paraná é um estado reacionário. Curitiba é uma cidade reacionária. Eu fui 2 vezes a Curitiba. Detestei a cidade. É horrível. Eles se acham que são a Europa. Que é o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote. Coisa que é mentira. O Paraná é um estado reacionário. É um estado que é contra o povo brasileiro. O sul do Brasil é reacionário. Rio Grande do Sul é fascista. Santa Catarina é fascista. Sempre foi. Não é de hoje, não é de ontem, não é do governo anterior. Sempre foi. E o pior é que grande parte da população brasileira, por desconhecimento, por ignomínia, por obscurantismo, por falta de educação, por não ter tempo nem para ler o RG, acaba, consciente ou inconscientemente, seguindo os discursos daqueles que saíram lá do Sul para invadir terras nos Mato Grossos da vida e cagar na vida das pessoas. Porque o Sul é um lugar reacionário, sim. E isso tem que ser dito. O Sul é reaça. Descendentes de europeus que vieram para cá acham que eles são o bambambam do mundo. Quando eles viram cagados de fome, cagados de frio, eles foram espichados, escorraçados, chegaram aqui, o governo deu terra para eles, e o governo daquele então, do início do século XX, não deu terras para quem era daqui. E os descendentes agora se acham que eles são, né, o quarto Reich. E no Brasil, um país mais pobre do mundo, o país com maior desigualdade educacional, econômica, consensual, intelectual, é um país defasado, é um país empobrecido, é porque vocês não saem da sua bolha. Eu saio sim, eu conheço. Conheço a periferia de São Paulo com a palma da minha mão. Conheço esse país de ponta a ponta. Eu tenho entrado no sertão, na Caatinga, nas regiões litorâneas, em Minas e no próprio Sul. E com isso aqui, não quero dizer que os sulistas sejam reacionários. Estou falando do sul do Brasil, no sentido sintagmático da palavra. Por quê? Porque foram eles que começaram, foram os colonos do sul que, quando começaram aí na década de 60, 70, em direção ao norte e nordeste, eles se apropriaram indebitamente das terras. Assaltaram as terras daqueles que já estavam lá, inclusive de há quantos séculos, expulsaram as pessoas, miserabilizaram a vida dessas pessoas, e hoje se acham que são donos de mim e de vocês. Por isso as coisas têm que ser ditas abertamente. O Sul é um lugar reacionário, mas não todas as pessoas do Sul. Mas o Sul já se constituiu mediante essas ideologias que foram trazidas da Europa, como o nazismo, o fascismo, o franquismo e outros ismos, instalaram aqui
e acharam que é isso que todo mundo deve seguir, e naquele lugar que não gostar. Então, a cassação do Deltão Dallagnol não é uma cassação política de brigas entre brancos. É uma cassação que deveria permitir agora uma abertura geral de todos os processos contra ele e contra as famílias dele. Pai, tio, só deixa o cachorro e os gatos de lado. Mas pai, tio, irmão, quem for, todo mundo deveria ser combinado a depor na justiça e a esclarecer publicamente como que eles fizeram uso dessas terras, como que eles se apropriaram indebitamente dessas terras, até tal ponto de acharem que são os donos do Brasil e dos corpos de homens e mulheres desse país. Pois bem, pessoal, é isso que a gente tem que pensar. Se a justiça, se é que alguma vez houve justiça nesse país e na América Latina, e parece que está chegando agora, que seja uma justiça íntegra, não meia boca. Tem que ser uma justiça íntegra, não meia boca. E fazer justiça, primeiro pelos habitantes originários que estavam aqui antes dessas caravelas de Cabral que chegaram aqui. Supostamente Cabral chegou aqui, segundo a história. Em segundo lugar, fazer justiça por aqueles que perderam suas terras no século XIX. Porque são essas pessoas que hoje estão morando nas periferias da forma mais desumana possível. Então, inclusive, para ajudar a desinchar as grandes cidades, tem que haver justiça no campo. E para que haja justiça no campo, tem que chamar todos esses indivíduos, esses sujeitos e sujeitas também, porque tem mulheres também, filhas na NEM, chamar todo mundo e começar a abrir os documentos. Tudo aquilo que foi tramado em cartórios, com a ajuda de juízes falsos, advogados falsos, e desterraram essas pessoas que estavam ali tranquilamente cuidando das suas galinhas e do seu pequeno quinhão de terras, e obrigaram-nas a vir às grandes cidades. E as grandes cidades é só perdição. Não tem nada nas grandes cidades que seja algo que se diga, bossa, olha, morar nas grandes cidades é a melhor coisa do mundo. Não. Se o inferno romano existe, chamam-se grandes capitais, grandes cidades, seja aqui, seja em Nova York, seja em Tóquio, seja em Santiago do Chile, em Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. Morar nas grandes cidades é a morte em vida de todo e qualquer ser humano, e principalmente daqueles que perderam suas terras quando eles tinham suas terras. E eles foram desapropriados de forma ilegítima e ilegal, estapafúrdia, e cuja estripulha deixa se sentir até os dias de hoje para quem vivemos nas grandes periferias das grandes cidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, e vamos seguir curtindo o rapé. Até mais.